Graças, paz, amada igreja, amém. Que alegria podermos estar na casa do Senhor, que alegria podermos estar entre os irmãos, adorando ao nome do Senhor. A palavra diz que Deus habita em meio aos louvores. Que honra ter a presença do Senhor no nosso meio. Que nós venhamos a reverenciar essa presença amável, adorável do nosso Senhor, amém? Queridos, eu quero pedir a vocês esse momento que vocês possam abrir a palavra de Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu sempre digo isso, e é com muito temor e tremor. A gente sempre, quando vem pregar, a gente treme nas bases, porque eu sinto uma grande responsabilidade, né? Não acho normal chegar aqui, né? A gente chega com temor e tremor para que o nome do Senhor seja glorificado e o Senhor fale aos nossos corações. É a minha oração nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21, e eu vou estar lendo. É uma leitura um pouquinho extensa, mas importante. 1 Crônicas, capítulo 21. Acharam, queridos? 1 Crônicas 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Versículo 5. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. 8. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou por 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, e a espada de teu inimigo te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste da terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, na mão do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de aqui está ruim pra caramba para ler, peraí. Ornã, desculpa, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi
e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante. Nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Carecemos ouvir a tua voz. Senhor, eu me escondo atrás da tua cruz, Senhor. Eu sei que não tenho nada, eu não sou nada se não for o Senhor em mim, através de mim. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos colocamos à tua disposição, Senhor. Usa-nos segundo o teu querer, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um capítulo forte. Davi foi um homem muito diferenciado. Davi foi um homem que conhecia o Senhor. Um homem que tinha intimidade com o Senhor. Davi, desde a sua tenra idade, seu pai Jessé, seus 7 irmãos, no total eram 8. Davi foi ensinado pelo seu próprio pai a ser um pastorzinho de ovelhas, a cuidar das ovelhas. Mal sabia ele que era já o próprio Senhor preparando Davi para o grande rebanho, o grande povo que ele estaria para conduzir como rei. A caminhada do rei Davi, até chegar da unção, que ele foi ungido por Samuel, até ser ungido rei, mais ou menos uns 18 anos. 18 anos de processo. 18 anos de espera. Se eu for perguntar para você aqui, quem gosta de esperar? Você vai falar, eu não. Eu queria para amanhã, pastor, eu queria, poxa, agora. A gente não gosta de esperar. Mas a gente vai aprendendo com a vida e com a maturidade que a gente precisa aprender a esperar. Davi esperou. Davi então se tornou um grande rei. Um rei poderoso, um rei forte, um rei que buscava ao Senhor. Mas amados, se nós formos para o capítulo 20, nós vamos verificar, nós lemos o 21, se formos para o capítulo 20, nós vamos verificar que descorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Havia um tempo, era na primavera, Davi ele teria que sair para guerrear com seu exército. Foi exatamente nesse capítulo 20, o capítulo anterior ao 21, em que ele cai com Betseba. A gente conhece muito bem a história. Davi estava com a sua mente longe do Senhor. Davi conhecia o Senhor. Davi andava com o Senhor. Davi tinha experiências poderosas com o Senhor. Eu nunca vi ninguém vencer um gigante, Golias. Davi venceu na força do Senhor aquele gigante. Amados, aquele Davi que havia tido experiências poderosas com o Senhor, Deus havia livrado ele dos seus perseguidores. A Bíblia diz no capítulo 21, então Satanás se levantou contra Israel. Amados, eu quero dizer para você que lutas, batalhas existem externas e internas. Nós estamos passando, nossa vida não é um mar de rosas. A vida do crente é vida de batalha espiritual. Eu não sei você, mas ultimamente eu tenho sentido uma batalha espiritual pelas coisas que eu tenho passado, né? Tem o meu velhinho, tio Eudes, está muito magrinho, muito caidinho, né? Batalhas
que de repente você também tem passado. A palavra então diz que Satanás se levantou contra Israel. E amados, nós precisamos estar cientes que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Uma batalha a qual o Senhor falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então você precisa estar tranquila, mesmo estando em batalha, que o Senhor é a tua bandeira, que o Senhor é aquele que guerreia a sua guerra, que o Senhor está na frente da batalha, que o Senhor está contigo em todo o tempo. Efésios 6, 11 e 13 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, as religiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esses dias eu, meu marido e meu filhinho, nós fomos no museu da República, né, ali no centro da cidade. E eu pude ver toda uma armadura de ferro, toda uma armadura. Irmãos, sabe onde é que poderia ferir alguém? Nas brechas da roupa. Você está entendendo? Às vezes o inimigo, ele acha a brecha, ele acha um lugar nas brechas. Então às vezes o soldado estava com toda aquela armadura, mas ele levantava, tinha uma brecha. Era ali que de repente vinha o inimigo, na brecha. Davi tinha dado brecha. Davi tinha dado brecha. E Satanás então se levantou contra Israel. Nós precisamos então ser um povo que ora pela nação, um povo que profetiza sobre a nação, um povo que fecha as brechas, um povo que está antenado, que está ligado, que está querendo agradar ao Senhor, sabendo que a nossa luta não é contra pessoas, gente. A gente tem uma noção, ai, fulano é isso. Não, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades. É uma luta invisível, é uma luta espiritual. Como Davi fez isso, deu essa brecha? A palavra de Deus nos diz que o inimigo incitou a Davi. Olha que é isso? Sabe o que é, meu irmão? O inimigo, ele lança seus dardinhos inflamados com fogo na ponta, ó. Davi não estava com a armadura completa, tinha brecha. A flecha veio. Incitou a Davi a levantar um censo em Israel. O que era um censo? Ou recenseamento? É um estudo estatístico referente a uma população e possibilita o recolhimento de várias informações, número de homens, mulheres, crianças e por aí vai. Mas Davi, ele estava interessado, era na quantidade dos grandes, dos homens para a guerra. Davi estava interessado em saber como era o tamanho do seu poderoso exército. Amados, precisamos fazer o que Deus manda fazer, e não aquilo que Satanás nos induz o coração a fazer. Amados, e nós podemos ver que nesse momento, Deus levanta Joabe, que era meio barro, meio tijolo, Joabe, mas era leal a Davi no começo, ele era leal, no final é que não foi. E Joabe aconselhou ele. Joabe disse para ele assim: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requerer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? O que significava? Por que Davi pecou ao fazer o recenseamento? Porque às vezes eu falo, pastora, puxa, ele só quis saber a quantidade de povo que tinha. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o problema?
era que a sua confiança precisa estar irrestrita e completamente em Deus, e não no exército poderoso. Davi quis fazer aquela ascensão por causa de poder. Deixa eu ver quanto é que tem de gente, quanto eu tenho de exército. Meu exército é muito poderoso. Meu exército é muita gente. O coração de Davi se envaideceu pelo poder. Irmãos, a nossa confiança precisa estar irrestrita e completa em Deus. Não em homens, não em pessoas, não em coisas. Davi então pede para ele, sabe quanto tempo demorou esse recenseamento? 10 meses. Irmãos, 10 meses. Imagina Deus lá do céu, vendo, né, Joabe indo em todos aqueles tribos, indo naqueles lugares todos, 10 meses. E foi então levantado, deu Joabe e Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens. Havia que puxava a espada. Judá 470.000 homens. No total era um exército de 1.570.000 homens que puxavam a espada. Você tem noção do que é isso? Você imagina esse poderoso exército de 1.570.000 pessoas, homens que puxavam a espada. Eu não sei do que você tem se apoiado, ou muitas vezes nós nos apoiamos. Às vezes nos apoiamos nos números da nossa conta bancária. Nos apoiamos no homem, nos apoiamos nas pessoas, nos apoiamos no exército, nos apoiamos em A, em B, em C, naquela situação. Colocamos o nosso coração, a nossa esperança nos homens, nas pessoas. Davi estava com o seu coração dividido. E olha o que diz, meus amados, olha o que a palavra fala para nós. Davi demonstrou que confiava na quantidade, no número de soldados e não em Deus. Diz em Provérbios 3, de 5 a 6, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. 1 João 5,14 diz, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amados, aonde temos colocado a nossa confiança? Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tem gente se apoiando, desculpe, no candidato A, no candidato B. Meu irmão, nessa noite se apoie no Senhor. A palavra diz no versículo 7, tudo isso desagradou a Deus, pelo que Deus feriu a Israel. Deus se desagradou, ficou triste, entristeceu o coração de Deus. Davi não confiar nele. Antes Davi perguntava, Senhor, eu faço isso ou faço aquilo? Davi agora estava confiando no seu poderoso exército. Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite, o que você tem confiado? No teu trabalho? Na tua conta bancária? Em alguém? Em coisas? Em carros e cavalos? Aonde tem estado a tua confiança? Meu irmão, coloca a confiança no lugar certo, no Senhor. No Senhor. Meu amado, mas eu quero te dizer algo, que todo pecado tem uma consequência. A Bíblia diz que tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Feriu a Israel. E no versículo 8, então, Davi, ele fala,
muito pequei em fazer tal coisa. Davi caiu em si. Muitas vezes na nossa caminhada, parece que tem dia que a gente se dá conta como está a nossa situação, como a gente está, como é importante se dar conta. Davi então olhou para dentro de si e falou: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te perdão, a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi caiu em si. Davi viu o seu pecado, viu que havia errado. E eu quero te dizer uma coisa: nossos pecados frequentemente atingem outras pessoas. Nossos pecados só não nos ferem, mas geralmente ferem pessoas ao nosso redor. Amados, por tabela magoamos, ferimos pessoas. Pessoas podem morrer espiritualmente por uma palavra maldada, um mau testemunho. Todo pecado tem consequência. E o Senhor então fala para ele no versículo 12: escolhe o que você quer, Davi. Escolhe o que você quer. Davi, então o Senhor falou através de Gade: ou 3 anos de fome, misericórdia, gente. Se passar 1 ano de fome já é maluco. Imagina 3 anos de fome, gente. Você tem noção? 3 anos de fome e ele como rei, tendo aquele povo todo pedindo comida. Imagina, Davi era um homem muito inteligente. 3 anos de fome, por 3 meses sejais consumidos diante dos teus adversários. Aí então, hein? Aqueles que Davi já havia, imagina, vinham voltar com fúria. Davi era invejado. Davi odiado também pelos inimigos. Que te alcancem os inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. A Deus. Gade então falando com Davi. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Eu não sei como é que você está nessa noite. Não sei se você está angustiado, você está ansioso, você está nervoso. Davi disse: estou em grande angústia. Hoje eu já chorei, né? Tem dia que a gente está meio, né? Tem dia que a gente está meio mexido. A gente tem que ser sincero, todo mundo tem dia que está mais mexido. Irmãos, Davi fala: estou angustiado. Mais uma vez ele olha para dentro de si. Ele reconhece como é que ele estava. Angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, pela ansiedade, pela insegurança, falta de humor, com ressentimentos. Angústia é essa sensação ruim. Davi estava sendo dessa forma. O que eu vou responder para Deus? O que eu vou falar? Davi estava diante daquela toda situação, por causa do seu pecado. E aí Davi fala algo tão lindo, que ele diz então: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Eu não sei como você chegou aqui. De repente você chegou aqui abalado, frustrado. Você está num momento difícil, angustiado como Davi. Mas é muito melhor cair nas mãos do Senhor, estar nas mãos dEle, porque Ele é muitíssimo misericordioso. Amém por isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. As misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Amados, o pecado de Davi
O erro de Davi. E o pecado é um adversário nosso. Um adversário que luta. O pecado vem do termo grego amartia, que significa errar o alvo. 1 João 1,8,9 diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bom que temos um Pai misericordioso. Diga comigo: que bom que eu tenho um Pai muitíssimo misericordioso. Davi estava então angustiado. E em 1 Pedro 5,7, eu não sei como você entrou aqui ou como você está em casa, mas a palavra diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, meus amados, algo acontece. Davi então fala: caia eu então na mão do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Irmãos, coisa terrível cair na mão do homem, porque o homem é implacável, mas o Senhor é misericordioso. Eu lembro uma vez que, há uns anos atrás, eu trabalhava na Sociedade Bíblica. Eu conheci meu esposo na Sociedade Bíblica. Foi o amor à primeira vista. Mas eu lembro que eu juntei um dinheirinho e consegui comprar um carrinho. E meu pastor, um dia, eu chegando na minha casa, eu ainda namorava com o Alexandre, chegando na minha casa, na casa dos meus pais, sozinha, eu vindo da faculdade, entrei, veio 2 assaltantes, implacáveis. Sai agora, senão eu atiro em você. Saí agora. Ainda falei: Jesus te ama, manda ele embora. Coisa de crente, né? A gente fala: Jesus te ama. Perdi tudo que eu tinha ali, tudo. Bolsa, celular, tudo foi embora. Porque o homem é implacável. Mas o Senhor não. O Senhor é misericordioso, o Senhor protege. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Me livrou da morte. Foram os anéis, mas ficaram os dedos. Amém? A perda, segundo Deus, é ganho. Queridos, nós vamos estar adorando ao Senhor. Aqui que diz a palavra agora aqui: se humilhe, levante um altar ao Senhor. Olha o que diz aqui a palavra. Levantando Davi os olhos, viu um anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Amados, nós como igreja, nós como servos de Deus, precisamos fazer como Davi e os anciãos, se prostraram com pano de saco. Quando aquela situação difícil veio sobre eles, eles se humilharam diante de Deus. Meu amado, minha amada, se humilhe diante do Senhor. E olha o que diz a palavra então. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então Davi foi ao encontro. Mas é tão lindo dizer que Davi, no versículo 17, ele disse: não sou eu que disse que contasse o povo, eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Gente, o pastor feriu a ovelha, fere o pastor. Queridos, Davi ficou ferido porque 70 mil homens haviam caído, haviam morrido. Feriu a ovelha,
fere o pastor. Quando você está com problema, quando você está ferido, fere ao pastor, dói no pastor. Dá vontade de chorar com a dor do outro, com o momento difícil do outro. Davi, então, coloca isso diante de Deus. Deus fala, então, levante um altar, Davi. Você se humilhou, você colocou, Senhor, a culpa é minha. E o povo que está sofrendo, a culpa é minha. Deus falou para ele então, levante um altar, Davi. Levante um altar, Davi. Quem sabe nessa noite, meu irmão, minha irmã, você está para baixo, você está acamado, você está triste. O Senhor está falando para você nessa noite, levante um altar, minha irmã. Levante um altar de adoração, minha irmã. Não fique prostrado, não fique calado, não fique cabisbaixo. Levante um altar ao Todo-Poderoso. O que o inimigo quer é calar a nossa voz na adoração em todo o tempo. O que diz a palavra? Bendirei ao Senhor só quando tudo estiver bem? Não. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Olha que coisa linda que acontece. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade. E então Ornã viu o anjo. E esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trabalhando, debulhando trigo. Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e ouviu-te sair da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, dá-me pelo seu devido valor. Queridos, Davi sabia que não podia chegar diante de Deus de qualquer maneira. Ele queria dar algo que custasse. E olha que o coração de Ornã, por que Deus escolhe logo a eira de Ornã? Por que será? Toma-te, ó rei, porque o coração de Ornã era liberal. Toma-te, ó rei, meu senhor, para si. Faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bens para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de mandares. Dou tudo. O coração de Ornã era liberal. Por que Deus... Porque o anjo estava entre o céu e entre a terra, ali na eira de Ornã. Porque o coração de Ornã era um coração diferenciado, era um coração doador. E Davi fala algo muito tremendo. Tome-a o rei, meu senhor. Tornou o rei Davi a Ornã a dizer, não. Antes, pelo seu inteiro valor, quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Meu irmão, minha irmã, essa é uma noite de levantarmos um altar ao Senhor. Essa é uma noite da gente vestir os nossos paninhos de saco, da gente se humilhar diante do Senhor. Esse é um tempo da gente estar diante de Deus, clamando, orando pela nossa nação, abençoando a nossa nação, não praguejando a nossa nação. Nós estamos aqui dentro, estamos inseridos, nós somos o povo escolhido, nós somos vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de Deus, nós somos a luz do mundo, nada vai tirar o brilho de Jesus em nós, nada. Levante a sua cabeça, igreja. Nós queremos glorificar ao Senhor em todo o tempo. Levante um altar ao Senhor, um altar de adoração, um altar em todo o tempo. Interessante que nesse mesmo lugar, anos depois, foi construído o Templo de Jerusalém. Que coisa, hein? Neste mesmo lugar foi construído o Templo de Jerusalém.
Davi fez o seu melhor, deu o seu melhor para o Senhor. Queridos, certo menino chegou na igreja e ele começou a ver várias pessoas vindo ao altar com alguma coisa. E ele olhou e falou assim: eu não tenho nada para dar. E então ele olhou para o lado e ele viu uma cestinha vazia. E ele chegou com aquela cestinha vazia e colocou diante do altar do Senhor e falou: Senhor, eu não tenho nada, mas a minha vida eu te dou. De repente você está aqui nessa noite e você acha que você não tem nada para dar no altar do Senhor. Mas eu quero te convidar nessa noite a você se humilhar e levantar um altar de adoração ao Todo-Poderoso. Não dê ao Senhor algo que não te custe nada. Dê o seu melhor para o Senhor, dê a sua vida. Não tem nada mais precioso, mais valoroso do que a sua vida, porque a sua vida foi a preço de sangue. Eu queria convidar nosso querido irmão Jonathan para tocar aqui. Eu queria que a gente pudesse se achegar ao altar. Irmãos, quando o animal iria ser imolado, colocado sobre o altar, o sacrifício ele era vivo, né? Sacrifício vivo, o que quer fazer? Sair do altar, não quer? É um animalzinho, ele quer sair do altar. Esse é o lugar de restauração, assim como foi para Davi. O altar é o lugar de restauração para a sua vida. Nós vamos estar adorando ao Senhor com segurança. Nós vamos estar dizendo: Senhor, eu entrego a Ti a minha oração. Eu quero convidar você a vir com teu paninho de saco, a vir do jeito que você está, a vir com humildade diante de Deus, levantar um altar de adoração ao Senhor nessa noite. Não importa o que acontecer, nós continuaremos sendo a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos adorar ao Senhor, vamos ficar de pé.